Com Smoke, no tempo que eu jogava, a melhor assim que eu digo que foi num torneio que eu fui disfarçado. Foi muito antigo, faz muito tempo esse jogo. Faz mais de anos já. Eu sei que eu fui disfarçado com um outro WhatsApp aí que eu tinha. E foi uma partida que eu tava bem devagar, eu tava quase sem item. Eu tava com uma bomba e bem devagar, que o cara falou que o cara da live que tava fazendo a live, ele falou, depois eu fui ver o vídeo. Não tem chance dele ganhar essa partida não. Aí eu sei que eu tava com 4 smoker. O cara foi e me trancou, eu defendi com um. Aí no final do mapa o cara colocou tipo um L em mim de bomba. Que pra eu sair dali eu teria que defender com os 3 smokers. Tipo um L não, um quadrado. Um quadrado só que falta num lado. Aí eu sei que o cara falou, já era, jogou muito. E dizendo que era impossível sair dali. Não taquei 3 smoke, o outro se ferrou por causa que eu tava fechado pra ele. Eu fui e tranquei ele depois com bomba. Pra mim, esse foi o melhor assim que eu fiz de smoke. Pronto, de início é chato. De início é chato porque você vai ter que ficar tomando muita água mesmo. E seu corpo tá desacostumado com isso. Mas depois ele vai ficar pedindo por essa quantidade de água todo dia. Não é que eu tô enrolando, não, é que eu não tinha sobrado tempo. Esse mês eu falo, eu explico pra vocês, pronto. Eu vou tirar um tempo. Esse mês, prometo. Então, não tem como me posicionar sobre um comentário sobre o outro. O que ele falou, o que ela falou aí, a vegana. Então, dá pra, assim, defender porque ela falou, tipo, que é a favor dos animais. Mas se é a favor dos animais, não só comendo ele prejudicaria ele, como também comendo o alimento dele, que no caso é folhas desse tipo. Então, de qualquer jeito, vai dar prejudicando ao animal. E o tempo que sobra eu tô editando vídeo pra o pessoal aí que pede. Eu cobri poucos mesmo. Mas normalmente eu gosto de fazer esse bagulho de graça porque, querendo ou não, é uma coisa que eu gosto de fazer. E fazendo, cortando nos meus também pra salvar no canal particular aqui só pra tirar do celular, não encher a memória. Então, e como o divino, eu gosto de ver esse pessoal fracassando. Os que queriam que eu fracassasse. É bom ver isso. O pessoal que dizia que sem curso eu não ia conseguir aprender outras coisas. Eles não sabem hoje em dia nem falar o inglês bom. Falam inglês ruim, pegando do Google, coisas do tipo. Ainda erro no português. E eu sei mais de 5 línguas. O pessoal que falava que no celular eu não ia conseguir crescer. Tá aí hoje em dia, não ganhando nenhum salário de merda. Tô falando, me referindo ao pessoal que falou de mim, não a quem ganha um salário normal, que ajuda muito às vezes. Mas esse pessoal tá aí na miséria, falou que eu não ia conseguir crescer no celular, que não ia ser ninguém. Tão aí, no interiorzinho de merda. E eu consegui uma fama com 300 mil inscritos. E eu abandonei porque eu quis, por motivos pessoais. O pessoal que viu eu treinando, dizendo que treino não levava a lugar nenhum. Dizendo que treino só fazia a pessoa se machucar, era coisa de doido. Eles estão aí. Hoje em dia eles não são nada. Eu fui fazer um show. E o pessoal se agradou com o meu físico quando eu tirei a camisa. E esse pessoal não tem essa oportunidade. Quem reclamava quando eu tava no quarto parado, dizendo que eu não fazia nada em casa, que eu não fazia essas coisas, tá aí. Recebi uma proposta pra Dublin. Os caras não têm essa chance. Então esse pessoal que julga, que critica, a maioria deles fracassam, pô. Eu me sinto muito bem vendo isso. Quem lembra do tempo dos rap que eu fazia? Era legal, o pessoal gostava dos rap, mano. O pessoal se divertia com os rap. Daí, cara, eu fui fazer feat com um monte de cara famoso. Eu cresci com um canal que muitos aí não sabiam. E até hoje ainda existe muitos que não sabem. E eu fui fazer feat com um monte de cara famoso. Spider, o RH. Então assim, tipo... Teve um tempo que eu escrevia rap que o pessoal dizia, ah, tá escrevendo isso que essa música esse estilo de música é do mal. Aquele pessoal que não sabe criticar, mano. Não todos, mas a maioria que criticava isso era religioso. E tá aí, 300 mil com rap. Com coisas que eu fazia que diziam que não ia ter futuro. Eu consegui em pouco tempo. E tinha pessoas que falavam que nos vídeos anteriores da Dark que tinha menina comigo e tal, garotas. Aí o pessoal dizia, ah, cresceu rápido por causa de mulher no vídeo. Cria um canal, coloca a mulher no teu vídeo, vê se consegue 300 mil rápido.
Espera teus pais não, pô. Eu vou te mandar uns aqui. Eu vou te mandar uns aqui do nível que eu fiz. Tipo, não precisa de certificado nem nada do tipo, é mais barato. Porém não ganha certificado, tem essa. Mas tu não espera teus pais não, porque muitas vezes acabam atrapalhando do que ajudando. Esperando idade, coisas do tipo. Se você quiser mesmo, você procura e vai atrás. Eu posso te indicar aqui o link, mas você que vai ter que estudar e tudo certinho. Eu sabia que ia ter alguém pra perguntar sobre isso, tipo... É o que eu falava, pronto. A frase que eu falava, que eu dizia... Independente do que você fazer, você vai ser julgado. Eu já fiz o teste. Já tentei fazer o certo, foi julgado. Já tentei fazer o errado, foi julgado. Então, eu dizia... Faça o que você se sente bem fazendo. E aí comentaram... Então, se o cara mata... E o cara se sente bem matando... O cara é pra continuar matando? É foda. Os caras arranjam qualquer coisa pra criticar, mano. Mas tá de boa. Tipo, tem aquela coisa de consequência. Se ele se sente bem fazendo aquilo, dá pra tentar ajudar no caso, né? Eu tô falando que dá pra tentar porque não é todos os casos que o cara vai mudar de opinião. Eu tô falando por mim. Eu era um cara que fazia maldade e ninguém mudou minha opinião. Se eu mudei foi porque eu quis. Não foi por ninguém que pediu nem nada do tipo, não. Então, se ele aguentar as consequências, é com ele. Isso é o que é a minha opinião. E a gente tava pensando, tipo, sobre essa coisa do avião. A gente já tinha planejado essa pegadinha, mas deu errado não foi nem por causa de, tipo, dava pra gente fazer, mas no tempo que a gente marcou de fazer, eu não tava em Natal, meu amigo não tava em Natal, então meio que bagunçou tudo, porque ele tinha viajado, eu tinha viajado também. A gente tinha arranjado já um copiloto que era conhecido dele pra fazer isso, mas ia ser foda, pô. Ia dar um probleminha aí quando a gente voltasse, mas... Pô, não lembro do 2 não, falei que assisti faz tempo. Eu sei que Nürburgring 3 foi o que eu achei mais legal por causa que teve mais história comparado com os outros. Mas pra mim tanto faz. Por quê? Então, e no tempo do Dark, o mais engraçado foi que, tipo... O pessoal do YouTube normalmente posta o que os inscritos querem. Pra tentar fazer crescer mais o que o pessoal gosta. Pra tentar fazer crescer mais, não o que eles gostam. Às vezes o pessoal faz coisa que nem gosta, só por views. E no tempo do Dark, eu que escolhi o que eu queria fazer. E o pessoal gostava do que eu gostava. Eu não precisei tentar agradar os outros para agradar os outros. Foi, pô, pior que Tríceps foi uma das únicas coisas assim que, tipo, não desapareceu quase nada de mim. Tu não viu, não? Eu ontem só mexi o braço, ele olhou pro meu braço e falou, carai, trei, né? E eu com a camisa grandona pra tentar esconder, mas pegou ainda meu bíceps, meu tríceps. Eu sempre o professor ficou impressionado. Eu fazia, tipo, o pessoal disse que é um dom e tal. Eu não sei, cara. Talvez seja. Mas não quer dizer que eu não me esforce, porque tem muitas coisas aí que eu me esforçava. Óbvio que eu conseguia coisas passar de pessoas que se esforçavam mais, me esforçando menos. E às vezes você é criticado por isso, por conseguir as coisas mais fácil. Isso é foda. E nunca fiz um curso de desenho. Eu desenho pra caralho. E os que viam desenhando, que foi o mais engraçado, dizia: deixa de brincar com isso, ele é criança e tal. Está aí hoje em dia. Proposta pra Inglaterra, roteiro de livro. E esse pessoal não é nada. Hoje em dia, continuar na miséria, vai morrer na miséria. E eu tô crescendo na vida. E eles só ficavam me criticando. Pô, o cara me desafiou. Mesmo sendo professor, eu só fiz aceitar. De onde que isso é desrespeito? Desrespeito seria se ele ficasse na dele e eu fosse desafiar, do nada. Mas se o cara toda hora ficava desafiando, brincando, e eu não podia fazer isso porque era desrespeito, é foda. Eu respeito quem me respeita. Qualquer um me desafia, eu vou, pô. A não ser que eu esteja com preguiça. E ele teve coerência com isso que eu falei. Tipo, realmente são as únicas religiões assim que tipo são mais coerentes, que tem mais sentido. São as que têm um único Deus. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Então vamos cortar como ele falou. Corta o islamismo porque diz que depois, vida após morte, vai ter não sei quantas concubinas. Aí já não faz mais sentido nenhum. Judaísmo ele cortou por quê? Porque os judeus de hoje em dia veem Jesus como um profeta. Não veem ele como aquilo que ele foi dito, de acordo com a própria Bíblia. Mas os judeus de hoje em dia não são aqueles judeus de antigamente. Tipo, a maioria se tornou uma religião, não uma religião em si, mas uns judeus merda.
se tornaram, tipo, judeus de merda, digamos assim. Porque, tipo, não faz mais sentido, cara. Os caras, sei lá, eu já tive no meio da religião, eu vi que os caras tá com Jesus de uma forma errada. Eu acho isso errado, sério. Então o judaísmo de hoje em dia não é o que já foi. Não é o mesmo Israel de antes, né? Não falavam leão da tribo de Judá porque ele nasceu lá e tal. Mas hoje em dia não é a mesma coisa de antes. E o cristianismo, como ele falou, tá certo. Tipo, é a religião que faz mais sentido. Tá bom que os cristãos em si, tem muitos que são babaca, mas tipo, a religião é a que faz mais sentido, cara. Tu já percebeu que tem cristão que, tipo, assiste um jogo de futebol, o time deles ganha e eles falam graças a Deus? Deus não se intromete em jogo de futebol, acredito eu. Tipo, o pessoal usa muito o nome dele em vão, é um bagulho assim muito sem lógica. E eu vejo isso direto no mundo todo. Qualquer coisa que o pessoal gosta diz graças a Deus, não sei o que, coloca sempre alguém no meio. Então, você vai no Google, tô travando, vai no Google e escreve WO 2020 060606. Como ele falou, tipo, eu tava torcendo pra eu estar errado, cara. E eu tô certo. Esse WO significa World Order. World Order. Que tem a ver com algum bagulho de nova ordem mundial. Que foi um bagulho já citado pelos presidentes, tipo. Porra, esqueci o nome do presidente dos Estados Unidos, aquele cara lá, Lula. O pessoal já citou isso daí diversas vezes. E eu tô acreditando que esse bagulho do chip tem alguma coisa a ver com essa vacina. Tipo, se eles estivessem fazendo essa contação, tipo, pessoas que não tomaram vacina, já pra colocar uma média dos quantos que não vão aceitar se eles colocarem o chip, porque, tipo, a vacina pra tomar, eles colocaram que, tipo, não vai poder fazer curso, não vai poder entrar em alguns lugares. Se nesse tempo do chip fizesse a mesma coisa, eu acho que eles fizeram, tipo, uma contabilidade de pra ter em média como seria a dificuldade de manter aquilo se fosse obrigatório. Eu espero que eu esteja errado. Mas se for verdade, vai dar muita merda. Eu já sabia. Só que eu fingindo saber, porque se eu for falar tudo que eu sei, pô, qual é a graça do mundo? Eu gosto de fingir não saber das coisas. Não, mais legal. Sem treinar. Eu tava indo lutar só aquelas box clandestinas pra arranjar um dinheiro. Mas treino, como tá sobrando pouco tempo pra me treinar, eu prefiro não treinar do que treinar pouco. Agora eu tô fazendo EJA também e entrei no curso que vai ter aí de noite. E também tô ainda fazendo um roteiro pra um cara da Inglaterra que ele vai vender e tal. Aí eu tive que criar 95 personagens, desenhar e tal. E ainda tem um exame da aeronáutica que foi adiado pra hoje. E tá uma desgraça porque eu tive que adiar o show também, que seria hoje. Tá corrido. E eu ainda tava tentando arranjar tempo ainda pra desenhar a Billy. Eu tava sem rede social, mas foi o que eu falei, né? Um dia que eu fui aí. Eu não tava sumido não, tu falou que eu tava sumido. Eu tava aqui em Natal, eu não tinha viajado nem nada não. Eu só tinha apagado as redes sociais por causa daquele tempo que vazaram meu número. Mas eu vi lá que ele faleceu. Agora só falta nós dois, né, do grupo que a gente tinha. Tipo você agir de acordo com as leis do seu local, onde você mora. Cidade e tal. Isso é simples, ética, tipo, tu explicar isso daqui que eu vou falar, tu comprova essa tese aí pra qualquer um. Eu fiz com ponto, tipo, 3 pontos. Um representando o Sol, um representando a Terra e um representando a Lua. A 180 graus de distância, de vértices, como tá lá no desenho, o eclipse lunar, de acordo com eles. Beleza. Tendo em tese que radiação de corpo negro tende a emitir luz branca, enquanto os corpos de temperaturas baixas emitem 2 ondas infravermelho. Conforme distribuição no aspecto eletromagnético, a Lua emite luz branca, pois se encontra em altíssima temperatura e tenta absorver energia deixada pelo Sol. Beleza. As fases da Lua, quando está cheia, se encontra ao lado do oposto Sol, formando um ângulo de 180 graus com a vértice norte-central. Foi isso que eu falei. No caso, esse cientista aí, que eu não sei o nome dele, afirma que o eclipse lunar, que a sombra projetada na Lua prova que a Terra é redonda, que foi um bagulho que, na minha cabeça, não tô, tipo, dizendo que é redondo, não. Eu tô dizendo que isso não comprova nada. Mas por quê? Isso é simples. Pode botar na internet aí, pessoas gravando o sol nascendo em um eclipse lunar. A luz do outro lado, que tinha
tipo, a luz da esquerda da Terra não mostra sombra nenhuma. E você vê isso em vídeos mesmo no YouTube aí, vídeos originais de pessoas gravando. No caso, não tinha sido eclipsada, como assim? Essa que fica a pergunta pro cara que faz isso e não coloca tese nenhuma. Tipo, ele fala que aconteceu, mas não comprova que aconteceu. E se o cara é um cientista, ele tem que trabalhar com fatos, não com tese. Então, como a sombra vem de cima para baixo ao sol, se o sol tá subindo do horizonte, não faz sentido nenhum. Se ele é redondo, então a sombra deveria estar do lado de baixo da lua. Como vê no desenho dele, a sombra vem de cima para baixo. Não faz sentido nenhum, cara, tu colocar um cilindro e colocar uma luz num grau de 180, você vê isso daí. Não faz sentido a sombra estar em cima. E também dá pra ver que ela fica tipo com radiação no eletromagnetismo, dando tipo umas mexidinhas. Se o planeta realiza perfeito movimento de rotação, não era pra estar eletromagnetismo aí, tipo, se movimentando. Isso não faz sentido nenhum. Como eles falam de rotação em relação à Terra, Sol e Lua. No caso, se isso fosse verdade mesmo, aconteceria eclipse lunar frequentemente. E é uma coisa que não acontece. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas isso é mentira. Só conseguiram ver o átomo em 2020? Eu não sou a favor da prova, não. Tipo, a prova, cara, não é pra provar nada pra você, não. Então não se liga, não. Você pega uma prova, faz, você entrega ao professor. No caso, eles querem que você prove ao professor que você é capaz de alguma coisa. Por isso que eu não sou a favor da prova. Eu acredito que se você aprendeu, você só precisa provar pra você. Se lá na frente você não conseguir, é porque você não quis aprender. Não por causa de uma prova. E também você divide, né, cara? Tipo, de vez você tá querendo estudar pra aprender, ou você tá querendo estudar pra tirar uma nota boa. E são duas coisas diferentes. Não, tipo, é o que eu tô dizendo, pô, aquele bagulho do LGBT, tipo, quando o cara não gosta de uma certa pessoa, ele troca de sexo, no caso. Quando a mulher não gosta de uma certa pessoa, troca de sexo. Isso daí tem a ver com opinião. Mas aí o cara tá dizendo que aquela pessoa ou fazia ruim, ou fazia ruim, porque não tem como dizer que a relação sexual é uma coisa ruim. Crianças falariam isso, ou pessoas muito diferentes. Eu nunca ouvi ninguém falar isso não, tipo, sei lá, cara. Por que eu falo crianças falariam isso? Porque criança tem aquela imaturidade. Por ela não conhecer, por ela aprender outras regras, dependendo dos seus fundamentos, elas aprendem que aquilo é uma coisa errada, ou às vezes ficam com vergonha de falar sobre isso. Mas a partir do momento que a pessoa vai conhecendo mais e tal, a pessoa vai gostando, pô. Isso daí é uma coisa natural. Eu tô falando de criança no termo virgem, pô. Criança virgem, entenda. Sim, do meu áudio eu vou passar depois. Eu tenho que pegar um tempo, vou escrever todos os exercícios que eu fazia, porque, tipo, agora de cabeça assim eu não lembro tudo. Às vezes eu falo, repito mesmo, esqueço. Então vai ser um bagulho que eu vou anotar e vou passar direitinho. Porque era um bagulho que eu passava 3, 4 dias acordado, treinando. Então foi um bagulho cheio pra mim, é difícil. Mas foi um mês mesmo. E foi o que eu pensei, pronto. Aí tem pessoa que concorda comigo, foi um bagulho que eu quis jogar na cara. Porque era um bagulho que eu vi o pessoal falando: ah, você é bagunceiro, não sei o que. Fica só no celular, não vai conseguir nada. E essas pessoas que falavam isso, pronto, a mulher do meu avô, um exemplo, tá na miséria hoje em dia, nunca fez um show, e olha aí o nível que eu cheguei, mexendo no celular. Mas isso lá no início, no tempo que eu tinha o quê? Menos de 10 mil. No início mesmo, cara, tipo... Não, no início, bora falar no início mesmo, quando eu comecei com o Dark, quando ele tinha 5 mil. Lá tu ia ver os comentários, tinha o quê? 200 pessoas falando bem, uma falando, faltou isso. A gente acrescentava no próximo vídeo. 200 comentários falando bem de novo. Mais uma falando, faltou isso. E acrescentava. Sempre ia ter alguém falando mal, cara. Então chegou um tempo que eu parei de ligar e aumentou pra caramba, que o Dark gostou no tempo. Aumentou pra caramba. Que foi no tempo que foi 80 mil, 100 mil, 150 mil, 200, lá pra lá. Ele falou que era um OVNI, não falou que era nada de ET não, pô. Tem nada a ver, só não foi identificado. É, cara, o socialismo. É porque o dinheiro é desvalorizado aqui no Brasil, comparado com fora. Quem falou sobre isso foi o Dr. Enéas. Eu não inventei de andar com aquela máscara que eu usava no canal lá em Pernambuco, que foi até o dia que o moleque chegou e falou: deixa eu tirar uma foto com você. Eu não me esqueço mais, mano. Aí depois disso eu joguei aquela máscara fora, pra ver se dava uma esquecida.
Ele falou que era um OVNI, não falou que era nada de ET não, pô, tem nada a ver, só não foi identificado. É, cara, tipo, ser diferenciado. Humanos hoje em dia não se impressionam com uma coisa que eles veem toda vez, diariamente. Digamos assim, tipo, aparecer um cara voando, todo mundo vai ver, vai prestar atenção. Não precisamente tem que voar, tô falando assim, uma coisa diferenciada. Mas hoje em dia, coisas que antigamente era difícil de se fazer, hoje em dia muitas pessoas estão fazendo e é o que perde a graça, de acordo com a maioria. Às vezes pode até ser uma coisa difícil, mas o pessoal não se impressiona mais porque já cansou de ver. Não, eu não era brigão. Dentro da escola, nunca. Naquele tempo lá, foi o quê? 2018? 2018, me corrija aí, eu acho que foi 2018. Naquele tempo eu nunca comecei. Não, naquele tempo não. Em nenhuma escola eu acho que eu nunca comecei uma briga. Eu não vou falar fora, mas dentro da escola eu nunca comecei uma briga, cara. Não tem aquele pessoal que fala não sei o que, então venha fazer? Eu ia. Simples. Eu falava, se você fizer isso, eu vou aí. Então venha. Aí eu ia. Aí eu que era o culpado, era engraçado. Eu falava, duvida? O pessoal duvido. E eu ia lá e quebrava a cara. Então eu sempre fui culpado de um bagulho que eu não começava, pô. Eu não me esqueço mais do dia que foi engraçado demais. Veio a menina, uma menina que veio falar merda. No dia eu tava de mau humor, acho que foi 2018 pra 2019. Aí eu sei que eu dei um empurrão. Ela veio me empurrar, foi alguma coisa assim do tipo, que eu fui sair de perto e dei um empurrão nela. Aí veio o irmão dela se fazer de machão, apanhou. Veio o namorado, apanhou também. Aí chamaram o pai dela e apanhar junto. A diretora até mandou eu sair daquele tempo, eu lembro ainda. Então, no caso que você quer é peróxido de hidrogênio, né? Fizeram uma piada com ele, -2 na escala Richard. Piada de gênio, mas era cara. Até bom, pô. O cara falando mal ou bem assim, o pessoal tava pensando em mim, querendo ou não. Então, pô, mas o músculo principalmente gera proteção aos ossos, né, também. O que acomoda ele são os tendões e os ligamentos, mas o músculo principalmente. Pô, a flexibilidade das pernas, eu tô falando só de flexibilidade, não de força, pra nenhum dos dois. É o yoga. Agora, se fosse força e tal, poderia adicionar musculação, tá? E foi bom porque eu perdi mais de 60% da minha força que eu fui fazer o teste naquele dia. Então é uma coisa boa, porque as coisas vão ficar mais difíceis pra mim. Era isso que eu queria sentir um pouquinho de dificuldade. E é engraçado, pô, porque com tudo isso de humano aí, eles representam 0,1% dos seres vivos da Terra. E já conseguiram acabar com 83% dos mamíferos da Terra. Não, em 1900 e pouco tinha o quê? 2, 3 bilhões, não foi? De pessoas. E já tá em 7, 8 bilhões, eu nem sei mais certeza assim, mas é tipo, é quase isso daí. Tá aumentando muito rápido e pode acabar, tipo, foi feito pra autodestruição para os humanos. Ou Deus volta, ou vai ter uma autodestruição entre eles mesmos. Porque pode acabar os alimentos, né? Que pessoas, dependendo da quantidade de pessoas que aumentem, vai acontecer isso, falta de alimento para muitos. Hoje em dia, que não tem tanto assim como o mundo suporta, tem muitos casos já de pessoas morrendo por falta de alimento, obviamente. E também, se aumentar, vai acontecer briga, tipo, por locais, coisas do tipo. E vai acabar ou os animais ou vai acabar mais humanos, porque a Terra não vai dar pra tudo isso. E até dá, mas eles não sabem dividir. É um com mais, muito mais dinheiro, outros com menos, sem nada. Não, eu não venci aquela luta não. Eu nem lutei, eu dei um soco, cara. Não, cara, aquele torneio com o Zeus foi imoral. Ele era o melhor lá de Ponta Negra. Ele era considerado o melhor de rua. Em briga de rua, que ele tava com 4 vitórias invicto, alguma coisa assim. Eu não lembro qual era a diferença. Eu tinha 16 anos. Ele tinha 25, 26, foi alguma coisa assim. Depois eu respondo o resto aí de vocês. Eu vou comer agora. Se eu não me engano, esse processo aí do sal é efeito osmótico. Não, isso não é a realidade não. Não confunda fatos com pseudociência não. Então, é hidroquinona e peróxido de hidrogênio junto. Se eu não me engano, é extrissecos e intrissecos. Foi concurso da aeronáutica. Tu já é a quinta mina que me pergunta isso hoje. Não necessariamente presa de peso, dá pra você fazer em casa. Tu faz agachamento normal, agachamento arabesco. Pra bumbum de pêssego, no caso. Já que você não quer aumentar tanto assim o volume. Se liga, tu já acertou o pagamento, né, lá. Depois que eu ganhar, eu vou e te dou metade. E é muito engraçado isso, porque tipo, você pergunta assim, alguma coisa pra pessoa sobre depois e a pessoa diz, eu não sei o dia de amanhã, porque não quer te responder.
Porque às vezes você vê a pessoa falando, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou sair. Ele não sabe nem o que é um bootnet, pô, certeza. Eu fiz engenharia social, eu já entendo mais sobre isso. Que vocês mesmos já viram eu falando sobre isso naquele tempo. Hoje em dia eu não ligo não, me diga aí uma vez que vocês ouviram falando de alguém. No tempo que eu fazia mesmo. Vocês já viram falando de alguém? Vocês viam o pessoal falando de mim, não viam falando de ninguém não, porque eu não me preocupo com a vida de ninguém não, pô. Não, cara, isso daí eu também fazia quando era pequeno. Tem aquele filme lá do Free Willy? Pronto, lá tem Free Willy, aí começa o filme e fala, ah, baleia, sendo que é o golfinho, pô. Pô, se tu faz só calistenia, não tem pra que tu tomar whey protein, não. O que eu recomendo é o BCA. Então, essa coisa do quem nasceu primeiro foi a galinha ou o ovo, pô, isso daí é sacanagem. Logicamente, quem nasceria primeiro seria a galinha, porque um ovo não se nasce. Um ovo ele se põe, entendeu? Então, vou fazer um resumo. As retinas dos olhos são portais para onda de luz. Lá tem algumas células presentes que nelas se informam ao cérebro se é dia ou noite, que orienta o ritmo cardiano, que por sua vez afeta o sono e o metabolismo. Não, pô, mas aí muda o caso. Não quer dizer que o que eu tava fazendo era certo. Quer dizer que não era totalmente errado ao meu ponto de vista. Porque eu era um cara errado que sabia quando era o momento errado pra não fazer alguma coisa errada. Entendeu? É, pô, dá pra pegar ela assim. Tu pergunta, você acredita em coisa que você não vê? Aí quando ela fala não, tu fala, então você acredita em Deus? Porque Deus a pessoa não vê. E acredita. Tirando os ateus, né? Então, se a opinião é uma coisa própria, o defeito pode ser atribuído a uma opinião própria. Então, esse 060606, de acordo com o que ele falou, seria tipo zero à esquerda. Esquece o zero à esquerda e deixa só o 666, que foi o que ele coincidiu com a Bíblia. E não foi só pelo simples fato de eu ter sido chamado de superdotado, não. Foi por causa que foi um professor da IF que me chamou de superdotado. Não, coisa, já tinham me chamado de gênio, já tinham me chamado de sábio, mas de superdotado foi a primeira vez. Não vou mentir. Não, o que eu tava falando era biotipo. Biotipo. O que ele quis dizer na hora foi genética. Tipo, o pai ou a mãe do cara ser magro, o filho também já pega aquela genética. O que eu falei foi biotipo, é diferente. Eu já ia esquecendo isso daí. Não, se você não tivesse falado, não tinha lembrado não. Que eu gritei no ouvido. Ali foi moral, pô. Mas vocês que mandavam. Vocês que mandavam. Era assim que funcionava uma pegadinha. É porque tudo se parece. Pronto, vocês têm admiração, como vocês falaram por mim. Mas a inveja e a admiração são coisas que se parecem, assim. Eu não ia fazer aquilo não, cara, naquele dia. Só que se eu não fizesse, ia ficar um bagulho me incomodando. Eu fui na hora falei que a culpa era só minha pra... Sei lá. De qualquer jeito era um pouco minha, né? Mas eu quis fazer isso. O legal foi que depois que eu falei isso, Emanuel, o pessoal lá atrás começou a dizer, não, foi minha também, foi muito massa. Não, eu vou dar um tempo, mas não é agora não. Por enquanto eu vou conversar com vocês e tal. Vou ficar com esse número. Quando der um tempo vocês vão saber, eu vou parar. Vou sair do grupo e tá de boa, deixar isso pra trás. Digamos assim. Então, quando você tá cansado, tem um suor que sai do seu corpo, certo? Esse suor é diferente do suor de estresse. Tipo, como é que eu posso explicar? Tu sabe o que é ácidos graxos? Pronto, no suor de estresse tem ácidos graxos e no suor normal não. É tipo isso, tem certa diferença e o cérebro sabe distinguir qual é qual. No caso, isso que acaba gerando a estresse. Cara, eu tentei esconder por muito tempo. Eu lembro que enquanto eu tava tentando esconder, tinha muita pessoa duvidando. Mas depois que foram descobrindo, o pessoal começou a vazar e todo mundo já tava acreditando. Não tem como esconder mais não. O jeito vai se aceitar, não dá pra fugir mais disso. Mas eu vou tentar esquecer um pouquinho, por enquanto. Antigamente, eu acho que só quem sabia disso, nem família, nem meu irmão tinha contado tudo assim, não. Deu uma explicação pequena em 2021 pra ele. 2021, se não me engano. Sendo que o canal foi de 2017 no tempo. E de todo mundo que sabia, só tá eu aqui. A última faleceu sexta-feira agora. Antes de ontem. Naquele tempo na aposta, eu esqueci com o Diego, pronto. A gente já tinha feito séries com 50 e a gente foi e colocou no supino 80, que foi o que a gente chegou. 80 ele foi, cansou, parei também. Mas com aquele corpo que eu tinha, eu pegava o que? 120? 125 no máximo, 124. Eu acho que eu consegui ainda no supino. Hoje em dia, o que? Com 40 eu tô morrendo. Dessa unha aqui desde a última vez que eu cortei até agora, foi 4 lutas. 4 vitórias, 4 nocaute. E eu não quebrei essa desgraça. Aí eu vou brincar de abrir coco, ver como é que eu tô, aí eu quebro uma unha. No soco. Não, foi porque na hora eu tava querendo, sei lá, foi meio lógica.
Ele foi e até perguntou se eu era ateu, mas é por causa que ele queria, como é que é, jogar a culpa em Deus. Tudo, pra tudo que acontece. Ou o pessoal quer jogar a culpa em Deus, ou dizer que Deus deixou acontecer, ou que ele não deixou acontecer. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. É natural. Só isso que eu falei. Por mais que uma parte minha não acredite nisso, eu fui e falei isso. E geralmente tudo que eu falo assim, tipo, não sou eu que falo de mim porque eu acho que eu sou só, não. Claro que tem coisas que eu sou. Mas, tipo, normalmente tudo que eu falo assim, que eu afirmo, era vocês que falavam que eu era. Então eu comecei a falar assim, e tem pessoal hoje em dia que fala, não sei o que, se acha. Mas era o pessoal que me chamava. Se eles não têm capacidade de ouvir ninguém chamando porque eles não são e ficam com inveja, eu entendo. Mas naquele tempo eu ainda era quem ficava mais tempo na academia. Eu tava já com o joelho lesionado, né, que tinha desgastado naquele tempo. E eu ainda era o primeiro a chegar na academia de manhã. E eu era o último a sair, eu que fechava a academia. Aí eu só parei depois quando comecei a lesionar geral, que aí eu lesionei braço, que eu tava sem dar descanso mesmo. Então, cara, eu procuro saber as coisas por mim mesmo, porque, tipo, o Google. Muitas pessoas que não sabem das coisas procuram o Google como o ápice de informação e tal. Mas eles esquecem que o Google é uma rede social, tipo o Facebook, onde pessoas postam o que elas supostamente acham que é verdade. Então, se foi feito postas e tal por pessoas, pode sim estar errado. Então, eu procuro saber e entender do melhor jeito que eu achar melhor pra mim. O Google não é uma inteligência artificial como a maioria das pessoas acham. É só um site de postagem. Não, musculação, isso daí é a pior mentira que já inventaram, pô. Em nenhum momento, não existe isso daí não. Musculação não impede da criança crescer. Isso é mentira que os pais contam pros filhos. Se tiver com instrutor e coisa do tipo assim por perto, é óbvio que tem, né? Uma criança e tal. Ou mesmo os pais, assim, que tenham conhecimento. O que poderia causar isso, gerar isso, seria o quê? Desnutrição, lesões em cartilagem, coisa do tipo. Mas se houvesse um excesso de peso, que eu acho que não seria o caso. Ele falou comigo, ele falou de mim, mandaram um print 2020, que ele falou, pô, não aposto nada com Elian não. Elian é bom em qualquer coisa. Eu vi o print e comecei a rir, mano. E o pior é que todo mundo que me conhecia falava isso, porque realmente eu buscava ser bom em tudo no tempo. Então, teve muitos especialistas que erraram essa pergunta, pô. É uma pergunta assim um pouco mais complicada. Eu já vi especialista falando que sai pelas fezes ou sai por gases também. Mas tá tudo errado. Primeiro que isso sai pelo pulmão. Mas tem muito pessoal que diz como perder gordura corporal, mas não sabe como ela sai do corpo. Isso é normal. Não, pô, daí já dá pra saber o nível da mentira da pessoa. Primeiro, o cara aí tava dizendo o quê? Cheguei na quinta camada da Deep Web. Primeiro, Deep Web não tem camada. Quem fala isso não sabe, nunca tentou entrar, ou tentou e não conseguiu entrar. Porque não existe camada. Cara, essa coisa da bateria, tipo, tu falou que teu celular descarrega rápido, tipo, é porque ela tá quente que você tá falando, né? É porque a bateria, você sabe como é feita a bateria, né? Tipo o núcleo da Terra. O núcleo da Terra, ele é quente. A mesma coisa que a bateria. Quando ela começa a esquentar, ela tá gastando energia em forma de calor. Por isso que normalmente celulares com bateria quente descarregam mais rápido. E me falaram que o cara lá de baixo comentou, um cara tão novo, todo ferrado, foi alguma coisa assim, ele falou, todo machucado já. Mas significa que eu treinava mais que todo mundo. O engraçado é que ele era hater, pô, no tempo do canal. E depois ele foi e virou fã, começou a gostar de mim. É foda, viu? O cara quando conhece, normalmente o cara tendo ideia do que eu tô fazendo, eles entendem. É por causa que ele era hater, ele só ouvia falar, ele não sabia o que eu era no tempo, não. Mas essa coisa de cor de sangue é irrelevante, cara. Tipo, tem pessoal que fala assim por orgulho e tal. Mas pelo que eu sei, quem tem sangue azul é animal, pô. O polvo, outros animais aí com sangue azul. Nunca vi pessoa, não. Não, aí vocês estão querendo mudar minha frase. Eu falei uma coisa, mas no final eu expliquei. Em algumas ocasiões. Eu não falei em nenhum momento que aquilo era um fato para ser usado em qualquer ocasião. Porque o certo e errado é relativo. Então essa coisa de estar o errado, ou seja, quem vê, quem bota o erro, quem bota o defeito, pode às vezes também ser certo. E às vezes não tem nada a ver, tipo, sabe? É complicado, cara. Cara, eu não respondi mais nada não, mas essa pergunta eu achei interessante. Então, tipo, o corpo brilha assim.
tipo, brilha mesmo. Nosso corpo brilha que nem. Sabe na visão dos animais que consegue ver algo. Tipo, felinos. Já viu que dá pra ver aquela luzinha branca no escuro e tal? O nosso corpo brilha. Mas essa luz é 1000 vezes mais fraca que nossos olhos conseguem enxergar. Então, só alguns animais conseguem enxergar essa luminosidade com facilidade. Já a gente não. Como você desmascarou? Como eu desmascarei esse mágico? Foi por causa da sombra, pô. Eu prestei atenção na sombra da mágica que ele tava fazendo. Dava pra ver que passou horas ele fazendo aquela mágica. Porque uma hora tava a sombra pra um lado, na outra hora tava a sombra pro outro lado. Ele passou praticamente horas ali e fingiu que foi segundos. E pra ver, quando ele falou isso, eu tinha voltado a treinar faz 2 dias. E ele chegou em mim e falou, foi ele, foi o professor também, foi o professor e agora foi ele. O professor percebeu antes de eu estar treinando, falou, você treina alguma coisa? Já veio perguntar. E ele já veio, foi 2 dias depois que eu voltei a treinar, falou, você treina? Eu falei, tomei parado foi, que, 5 meses? Ele foi e falou, eu percebi que treina, deu pra perceber. Mas é diferente, pô, 40% das mulheres não querem ter filho. Tipo, antigamente, quem não quisesse ter filho seria errado, né? Porque, tipo, não tava pensando na reprodução do mundo. Mas hoje em dia tem muita gente. Então, praticamente, quem não quer ter é até que legal. Porque tá evitando, tipo, como os recursos da Terra são finitos, tá evitando a extinção. Faz sentido. Mas ali você tá falando de aborto. Aí já é meio que matar o filho. Aí já é outra coisa, cara. Mas se bem que fazem isso todo dia, né? Tipo, você tá comendo um ovo, fritando um ovo, você sabe que tá matando um filhote. Então é praticamente isso. Só que um pouquinho pior pros humanos. Eu fiquei puto, eu reclamei agora, eu fiquei puto nessa partida. Eu xinguei os caras com força. Eu fiquei puto porque eu falei. Eu comecei a xingar os caras. Falei, porra, mano. Vocês acham que isso daqui é o quê? É solo vs squad, é? Isso é CS Rank. É um modo 4v4, os caras têm que jogar em time. Estão achando que eu sou black é pra ficar carregando todo o time? Todos aleatórios? Se eu quisesse jogar solo vs squad, eu tinha criado, eu tenho um monte de sala aqui sobrando. Não, porque eu acho que ele não tinha problema mental, cara. Isso é mentira. Primeiro, tirou onda pra caralho depois que tomou um soco. O cara ficou bom. Ele rapidinho pediu desculpa. Disse que não ia fazer mais. Da onde que o cara tem problema mental? O soco era a cura, falei. Aquilo ali é um treino pra glúteo. Foco glúteo. Mas se você fizer tipo uma empinada no pé, como se estivesse na ponta dos dedos, e fizer uma elevação forçando a panturrilha, vai pegar tanto a panturrilha como o posterior da perna também. E uma coisa que esses caras fracos, arrogantes, não colocam na cabeça é que um jogo ou algo não vai falir só porque ele parou de jogar ou fazer aquela coisa. Que eu vi, tipo, no Free Fire, quando eu parei de jogar, eu vi um pessoal parando de jogar e colocando o jogo faliu. O jogo faliu, aí o cara para de jogar e o jogo faliu, velho. E ontem É essa foda, situação velho. foi engraçada porque aquele pessoal que treina lá, no tempo que eu treinava com eles só me conheciam por ser engraçado. Já ouviu boatos do canal e tal, de algumas coisas que eu já fiz, mas não sabiam que eu tinha essa moral toda. E assim que chegou o Edson, chegou outro pessoal que foi falando, ele é perfeito, ele é não sei o que. Eles ficaram olhando tipo, caramba, o cara é tudo isso mesmo? Porque eu sei que tinha alguns lá que acreditavam, óbvio, mas sempre tem aquele pessoal que duvida. E o pessoal ficou impressionado porque todo mundo tava falando aquilo de mim, confirmando coisas que eu fiz. Aí eles ficaram sem entender nada, porque não é uma coisa normal ver um ser humano fazendo essas coisas, sendo bom em tudo, como eles falaram. É, e isso que você falou realmente é verdade. Tipo, eu não conheço ninguém assim que marcou um bagulho. Se marcar outro, não vai. Tipo, se o pessoal chamar pra outra coisa, não vai porque já marcou alguma coisa naquele tempo, naquele dia. Que, como você falou aí, é uma coisa que você percebeu que eu faço, mas eu acho que seria o certo, né? Tipo, você marcou primeiro com alguém. Assim, se eu não confirmasse, se eu tivesse marcado primeiro, mas não confirmasse, e depois eu prometesse algo, aí sim, eu iria no lugar. Então, cara, o pessoal estuda que tem ferro no corpo, mas, tipo, o pessoal é burro, porque eles só sabem que tem ferro no corpo, eles não sabem que tem ouro no nosso corpo. 0,2% do sangue é de ouro puro. Então, praticamente o pessoal que mata, o pessoal que já tá morto, se chegar um cara lá e conseguir coletar, o cara fica rico. Faz sentido. Então, com 14 anos já tinha barriga trincada pra caramba, mas tem uma diferença entre trinco e como eu tava com 16. Com 16 anos eu tava com o abdômen chapado. Tem uma diferença em abdômen chapado e abdômen trincado. É só você ver depois.
O chapado normalmente é o que aqueles cara bodybuilder, o cara esses de calistenia mesmo, que treina pra caralho, que tipo, é uma definição que aparenta mesmo sem você forçar, tipo, aquela espessura do abdômen fica muito maior. É uma barriga assim, mais difícil de conseguir do que o abdômen trincado, que um cara magro consegue facilmente. O chapado que eu consegui com 16 anos era uma coisa que o pessoal surpreendia pelo fato de eles não ver cara da minha idade com um abdômen assim. E sim caras que eram mais avançados. Mas essa daí não é a saúva não, pô. Se eu não me engano, a saúva é a vermelha. Então, essa é a carpinteira, pô. A de fogo é aquela que bique fica ardendo pra caramba. E o curioso delas é que elas são bem leais, pô, tipo assim, bem produtivas, diferente do ser humano. Tô dizendo, é massa o jeito que elas se comportam entre si. Então, normalmente aqueles buracos maiores são que elas usam pra entrar com folha, essas coisas. Mas os menores são que elas usam pra respirar. E não, elas não usam pra comer, não. Elas não pegam folha pra comer, não, pô. Tanto que o pessoal chama de praga por causa disso. Elas comem uns fungos que estão na folha. Não, assim. Ah, se você procurar esse tipo perguntando normalmente, você vai ver o pessoal falando o contrário de mim. Eu, se fosse um desafio, iria sem roupa, óbvio. Um desafio valendo dinheiro. Por quê? Eu não tenho vergonha do meu corpo é lindo. Então, tipo, normalmente a maldade é quem tá vendo, não quem tá fazendo, entende? Tipo, isso tem muito a ver com mentalidade, cara. Um cara tá sem roupa na rua. O que eu pensar que vai fazer aquela ocasião se tornar errada, entende? Porque de início o pessoal andava sem roupa. Então eu teria coragem de ir se fosse valendo dinheiro. No momento que você não quer mais que aquilo seja valioso, aquilo passa a não ser valioso pra você. Tipo, não faz sentido. Vai mudar. Praticamente isso. Porque, tipo, quem definiu que o ouro era valioso? O cara chegou, viu um bagulho brilhando. Isso daqui vale muito. Então teve um início ali, cara. Não é porque o ouro vale muito. E sim porque alguém definiu que o ouro vale muito. Entende? No caso, o ouro não valia nada. Até alguém chegar lá e falar que ele valia alguma coisa. Começa assim, aí chegou o dinheiro e tal. Não é aquela coisa que já nasceu sendo valiosa. Então é diferente. Tu já é a quinta mina que me pergunta isso hoje. Não necessariamente presa de peso, dá pra você fazer em casa. Tu faz agachamento normal, agachamento arabesco, pra bumbum de pêssego no caso, já que você não quer aumentar tanto assim o volume. Então, isso que é incrível, tipo, o corpo, quando você acumula muita coisa, ele joga pra fora. E quando você não acumula, no caso, não toma direito, ele retém, que é o que acontece com o líquido, que é isso que você tá falando. Ou quando você toma muito sal, come muito sal. Aí no caso, pra acabar com isso, tem que tomar muita água. Muita água mesmo. Eu tive um pouco no tempo que eu parei de treinar. Eu acho que de fevereiro pra cá também. Aí eu não sei comprovar, mas tipo, em 2, 3 dias a pessoa já sente efeito. Um cara de 100 quilos toma uns 5 litros de água por dia. Mas isso daí vai de cada atividade física que você pratica, o tempo que você tá andando e tal. Isso daí vai de pessoa pra pessoa. Porque pensa assim, tipo, certo e errado. Você define o certo de acordo com o que? Normalmente o pessoal responde, não, é certo, errado e ponto final. De acordo com a lei. Mas quem criou a lei? E por que ele definiu que aquilo era certo e que aquilo não era errado? E que aquilo era errado, no caso. Então, é o que eu tô dizendo. Aí, tipo, você pergunta de novo. Do que certo e errado? O que é o que? Aí o cara fala, de acordo com o que eu aprendi, certo? Então, se é de acordo com o que o cara aprende, isso só prova que o certo pode ser o errado e que o errado pode ser o certo. Não, tipo, sendo sincero, eu não parei de treinar porque eu não tinha tempo, não. Ainda daria pra arrumar um treino pra eu treinar, só que bem menos comparado com o que eu treinava antes. Eu treinava o que? 10 horas mais por dia. Aquele tempo eu tava doido. Obviamente o estudo, tudo que eu comecei no início do ano aí, show, atrapalhou um pouquinho, óbvio. Mas se eu quisesse, eu continuava treinando, só que em menor quantidade. Eu parei mesmo porque eu tava sem meta e porque tava muito fácil. Sendo sincero mesmo, tipo, tudo que eu ia fazer, eu conseguia fazer sem dificuldade nenhuma. Então eu dei 5 meses sem treinar.
Pra ver se as coisas começavam a ter graça, pô. É muito chato a pessoa, sei lá, conseguir qualquer coisa. E sem dificuldade nenhuma. Tô falando em geral, exercícios, tudo. Então, é o que diz, né? Diz, Deus criou a luz e a escuridão. Ele não fez ambos brigarem entre si. É o que eu tô dizendo. Necessita de um equilíbrio entre eles. Não necessariamente teria os dois que brigar, não por ser mal ou por ser bem e tal, mas os dois conviver junto. Daria certo. E ele não passa, tipo, tem pessoas assim de religiões que acreditam que ele seja uma criatura, como é que eu posso dizer? Misericordiosa. Mas o que aparenta é que ele não é um ser misericordioso e sim um ser justo. Porque naquela hora lá, tipo, eu não lembro, cara. Lembra de quando, pronto, pro pessoal cristão, tem aquela certa hora lá que Jesus está sendo maltratado, que ele vai e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então dá a entender que Deus iria fazer justiça ali e ia fazer eles pagarem pelo que eles estavam fazendo. E Jesus se posicionou e falou para ele não fazer isso. Então, isso depende muito da ocasião. Tem como usar maldade com a maldade? Sim, tem como. Depende da ocasião. Batman fala o quê? Tipo, o que você tá perguntando aí. Batman fala, se você matar um assassino, a quantidade de assassinos continua a mesma. Beleza. Não quer dizer que você tá fazendo certo ou errado. Ele tá falando que vai continuar a mesma. Depende muito do seu ponto de vista. Tá assistindo ataque de Titãs? Ó, Eren, eu sou muito a favor de Eren, pô. Na moral, eu tô querendo que ele mate geral, que ele se foda também. Eu sei que ele vai morrer já. Mas, tipo, eu quero que ele mate geral, porque esse foi o melhor jeito que ele achou pra acabar com a maioria da maldade no mundo. E isso é uma coisa da vida real em si. Tipo, pra acabar com a maior parte da maldade do mundo, você tem que ser mal. Não tem como acabar. Hoje em dia, não tem como acabar com a maior parte da maldade do mundo com bondade. E isso na Bíblia você vê. Tentaram fazer isso e morreram. Hoje em dia não tem mais jeito assim. Então, respondendo sua pergunta, dá pra acabar com o mal sendo mal. Não, o pessoal se impressionava no tempo, lembro que o pessoal próprio da academia falava. Porque eu era um cara com 16, mas pra um cara, tipo, não era um cara bombadão que tem aqueles bodybuilder e tal. Pra um corpo de 16, eu tinha um corpo foda que todo mundo falava. Mas eu era magro pra um cara bodybuilder que pegava aquele peso e eu tava pegando. Sem muita dificuldade. Eu não fazia muitas séries, mas eu pegava muito peso. Mas também pro dia todo que eu treinava, eu não precisava fazer muita série, não. Eu vou depois pegar uma rotina, eu vou pegar e tentar escrever a rotina que eu fiz aquele mês que eu me ferrei todinho. Porque ali foi o meu auge mesmo. Que foi até aquele corpo que eu peguei. Com 7%, 6% de gordura corporal. E o foda é que eu peguei aquele corpo sem ouvir o que o pessoal tava falando. Tipo, o pessoal dizia, não faça isso, fazia. Não faça isso, eu fazia. E acabou que deu certo do meu jeito. Porque no tempo eu tava focando em resistência. E ainda consegui ganhar corpo. Não que eu poderia ter ganhado se eu tivesse dado descanso, mas aumentou sim. E fiquei zerado de gordura corporal. Fiquei com 6, 7%. Pô, começou a luta, ele veio afobado, mano. O cara veio afobado. Tava falando que ele tinha treinado pra caramba, tava só treinando. Coitado, treinou, desperdiçou tempo, porque foi lutar contra mim. E já ia perder. Ele veio afobado de início e não acertou quase nem um soco. Pegava só de raspão, coisa assim. Ou quando defendendo guarda alta. Aí teve uma hora que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Vitor, pô. Avancei muito a perna na hora da trocação do soco, que foi na hora que eu tropecei. Aí ele foi e tirou onda. Ele tirou onda na hora que... Foi a hora que eu fiquei com raiva, pronto. Porque eu não caí, eu só dei uma tropeçada e virei. Que ele foi e falou, tropeça não. Aí na hora eu me levantei, foi na hora que o cara ia mandar continuar a luta e eu me levantei aqui com raiva já. Aí eu, quando eu dei o primeiro soco nele, ele foi e revidou com um cruzado, que foi o que pegou na direita. Aí foi eu abrir a guarda nessa hora, ele deu o soco na direita e parece que eu não tava sentindo, mano, porque eu tava com raiva. Aí eu sei que quando eu enchi ele de soco, ele caiu no chão. Aí eu fui pra cima, que foi na hora que eu ia sendo desclassificado. Aí foi na hora que eu ia sendo desclassificado, por causa que eu subi em cima e comecei a dar na cara dele. Aí Yuri foi e brigou lá, por causa que o cara queria dar a desclassificação e me dar só metade do prêmio. Aí ele brigou e conseguiram me dar a medalha, mas foi praticamente uma desclassificação. Mas o cara tirou onda aí, na hora que eu saí eu falei, tropeça não. Então, aí pra vocês que eu ainda não falei, é por causa que eu mandei em 2 grupos o áudio. Aí o pessoal vai te perguntado sobre isso. Eu vou enviar pra todos os grupos aí. E aí, pra vocês tudinho aí que estão perguntando, pra não ficar falando de um por um e tal, senão vai complicar. Mas enfim, desde dezembro pra janeiro foi o tempo que eu fui parando de treinar desse ano. Dezembro do ano passado pra janeiro desse ano. Que aí eu tava fazendo 3 cursos, tava ocupado com outras coisas, depois eu vou explicar aí tudo direito.
Aí nesse tempo, eu não parei de treinar só por causa que não ia sobrar tempo. Sobrava tempo, porém, sobrava pouco tempo pra eu treinar. Então, o motivo principal de eu parar de treinar não foi complicação nem problema, que o pessoal também tava falando que deve ter sido isso e tal, por causa daquela coisa com os amigos. Mas não tem nada a ver não, nem com o canal nem nada. Foi porque eu tava pegando exercícios muito fácil, que eu já tava com shape da hora. Então, tipo, eu quis regredir pra sentir dificuldade nos exercícios, porque eu não tava sentindo mais. Aí eu comecei a tomar remédio pra engordar, parei de treinar, fiquei só focando em estudo. E fiquei sedentário. Tentei, na verdade, eu não consegui ficar 100% parado não. Mas consegui engordar com uma dificuldade do caramba. Agora eu tô com um corpo assim mais gordo. Então eu vou gravar agora uma revolução, porque na primeira vez que eu fiz isso, não gravei. E o pessoal ficou pedindo. Eu não tinha gravado porque eu tava treinando pra mim. Eu não tava treinando pra mostrar pros outros. Mas agora eu vou ver se eu consigo gravar, por isso que eu busquei engordar agora. Aí eu tô com shape fraco agora e vou buscar fortalecer e tentar gravar dessa vez pra vocês. Beleza? Foi naquele tempo que eu consegui fazer barra com o braço. Eu tava pegando muito peso no braço, não sei se é remada ou unilateral, mas eu fazia com peso livre, de 50 quilos no braço direito. Tipo, os adultos lá da academia não faziam isso. E eu com 16 anos, um cara magro perto deles fazia. Teve um tempo até que eu apostei com um cara que pegava mais peso no supino, a gente foi aumentando. Começou com 40, foi pra 50, 60, a gente chegou até 80. E eu não tava cansado, então eu acho que eu pegava mais de 100 se fosse nisso assim. Não uma série completa, mas eu fazia algumas repetições. Pra panturrilha, eu enchia os pesos todinho lá. Eu colocava tudo que era peso no tempo em Recife e fazia panturrilha antes do acidente. Outra que eu esqueci o nome, aquela que a pessoa faz sentada e puxa pro peito, fechando. Eu enchia tudo lá na academia. Então, foi nesse tempo, foi sorte, tipo, que eu parei de treinar antes. Como parei em janeiro, foi fevereiro, o mês que eu mais fiquei ocupado. Eu vou depois fazer uma lista do que é que eu fazia diariamente. Ainda bem que eu já tava tentando parar de pouquinho em pouquinho, que aí restou mais tempo pra mim. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas foi o tempo que eu fui fazer o show. Eu fiz o show, fui chamado pra Dublin, passei no concurso, tava fazendo 2 cursos, estavam me chamando pra ir de segurança no tempo, foi um bagulho assim muito cheio, que eu não parava em casa, tinha vezes que eu dormia na minha amiga, pra conseguir no outro dia já sair no horário. E também foi o tempo que eu tava falando com o cara do Reino Unido sobre o roteiro. E esse bagulho do show não foi só, veio fazer o show não. Como patrocinador que conseguiu arranjar uma vaga pra mim, foi minha amiga na verdade que chamou, que mora lá pra Ponta Negra. Então não foi só eu aceitar e fazer o show, foi um bagulho complicado porque eu tava tentando manter aquela coisa de personalidade. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu iria fazer, eu tinha que fingir que não era eu fazendo aquilo. Então eu tive que arranjar máscara visual, foi um bagulho muito cheio pra mim, como avisaram de última hora. Eu lembro que eu cheguei na casa dela, fui com roupa de casa, aí lá eu me troquei, vesti a roupa que eu iria entrar lá no show. E outra, o patrocinador lá me levou de Porsche, eu não me esqueço mais, Porsche conversível. Ainda bem que não reconheceram, mano. E depois do coisa do roteiro, começaram a me chamar pra podcast, que foi um bagulho que eu até tinha postado aí, que eu fiquei recusando, porque eles queriam descobrir a identidade. E eu não podia revelar quem eu era. O personagem sem sentimento, no caso, é o Divino. Como ele já é mais zoeira e tal. E tem o Deus, né, que vocês ficam vendo quando começa a falar as coisas assim com superioridade, que é mais orgulhoso. Como o personagem que eu criei, no caso. Mas isso é bom que, tipo, ajuda a distinguir as coisas também. E ajuda a, como é que fala? Evitar erros. Mas a gordura é necessária, pô. Tipo, o pessoal que é fitness normalmente é o pessoal mais burro. Tu pode ver isso, tipo, confirmar aí na internet, mas você prefere perguntar a mim, eu não sei porquê. Mas, tipo, tu sabe, né? No cérebro tem 60% de gordura. O corpo normalmente precisa de massa pra acumular gordura atrás do músculo pra poder fazer ele funcionar. Então a gordura é necessária, sim. Então, e essa confiança aí, já teve pessoas, tipo, amigos que eu considero que falavam, tipo, de todo mundo que eu conheço, você é a pessoa que eu mais confio, porque promessa, coisa do tipo assim, nunca descobri. E o pessoal sabe como é. Eu sou diferente assim da maioria, porque normalmente qualquer pessoa que você conhece assim, você vai ver o cara falando um bagulho e não fazendo, inventando uma desculpa. Isso foi eu nunca precisei disso. Zoeira, aquele tempo, eu esqueci o nome dele, mas foi ele que tinha me lembrado dessa coisa que eu falei, que eu saí da sala, aí deu... Foi o quê? Foi menos de 1 minuto. Eu voltei. Aí a professora deu pra mim e falou, não mandou você sair. Eu falei, você mandou meu irmão gêmeo, Joãozinho.